Obrigado, senhor presidente. Não sei se agradeço, mas por educação vou agradecer, colegas vereadores. Antes de me pronunciar, quero deixar claro, quem nos acompanha pela TV Câmara, que eu estava aqui vestindo uma camiseta e que eu fui impedido, proibido, de utilizar ela pela bancada do PT, pela bancada do PCdoB e depois por um acordo de lideranças, exceto o líder do PP, que permitiria o meu direito de expressão, que os eleitores caxienses me deram de estar aqui usando essa tribuna e me expressar da forma que eu entender, representando os eleitores. Um processo constitucional que é um processo de impeachment, que é um processo jurídico que pode tramitar no Congresso, não tem nenhuma relação com outra coisa. Então, deixar claro o meu manifesto de contrariedade a esta casa, aos líderes, tirando o líder do Partido Progressista, que não permitiram que eu utilizasse essa camiseta. Mas domingo eu vou usar, porque na rua o PT e o PCdoB não mandam. E lá vai estar escrito: a parte, vereador Guilherme. Fora Dilma. E leva o PT junto. E os demais corruptos contigo. Vai estar escrito na minha camiseta, que eu não pude estampar aqui nesse plenário para o qual fui eleito. Por favor. O povo brasileiro deu a demonstração de que é possível o mesmo povo que elege um político destituir esse político. Eu peço a Deus que nunca mais o povo brasileiro esqueça essa lição. O povo brasileiro... Comunidade caxiense, gaúcha, brasileiros, estamos na véspera de um final de semana cercado de expectativas, que pode ser decisivo na história de Caxias, do Rio Grande e do Brasil. Estamos prestes a viver mais um momento de mobilização, manifestação, pressão social por um país mais justo, honesto, mais eficiente e mais digno para com seus habitantes. De acordo com o movimento que se anuncia nas redes sociais, neste final de semana os brasileiros estarão unidos por um Estado que venho dizendo em muitos pronunciamentos nesta casa, um Estado que dê para os seus cidadãos um retorno adequado aos altos impostos que pagamos, para sustentar os governos, a administração pública e, inclusive, o poder legislativo, este a qual nós pertencemos. No entanto, senhoras e senhores, tenham a certeza de que as manifestações de março de 2015 serão bastante diferentes das manifestações de junho de 2013. Em 2013, os brasileiros reclamavam dos serviços públicos da saúde, educação, da infraestrutura, do transporte público e culpavam todo o sistema político por esses problemas. Porém, em 2014, os brasileiros sofreram um estelionato eleitoral cometido pela presidente Dilma. Portanto, tenho a certeza de que as manifestações deste domingo serão, sim, direcionadas ao governo federal e à pessoa da presidente Dilma. Creio, pelo que tenho ouvido nas ruas, que a adesão a este movimento será ainda maior, tirando de casa pessoas que não são habituadas a participar de movimentos de rua. Mais que isso, senhoras e senhores, chamo de estelionato eleitoral, permite-me explicar. O estelionato eleitoral, com a nomeação do ex-advogado do PT para conduzir o processo eleitoral com legitimidade legal. É bom que se diga, mas não com legitimidade moral. Este plano começou a ser arquitetado quando a presidente, que poderia e deveria ter enfrentado a crise econômica em 2014, decidiu postergá-la para 2015, agravando a situação ainda mais. Não cuidou dos cofres públicos, gastou mais do que podia. Agora, os brasileiros, nós todos, estamos pagando a conta, com juros e correção. Fazia parte desse mesmo plano criar um país de fantasia. Tudo ia bem, iludindo os brasileiros. O estelionato começou a ser executado quando a presidente acusava o seu adversário, os seus adversários de uma forma geral, em rede nacional, de ter planos de promover um tarifaço nos combustíveis, nas contas de energia e nos impostos. Dizia ainda a candidata Dilma que seus adversários iriam privatizar a Petrobras. Hoje sabemos quem dizia a verdade e quem dizia mentira. O governo segurou artificialmente os preços dos combustíveis, a custo da caixa da Petrobras. Enquanto o preço do petróleo estava alto em todo o mundo, tínhamos combustível barato na bomba. Agora, passadas as eleições, o governo aumenta o preço dos combustíveis. Justamente no momento em que o mundo inteiro assiste à queda dos preços do petróleo, aumentando a inflação e diminuindo o poder de compra de quem nos acompanha em casa, do cidadão brasileiro. Às vésperas do período eleitoral,
a presidente Dilma ocupou o espaço nobre de rádio e televisão, rede nacional, para anunciar a diminuição dos preços da energia aos consumidores. Mas não falou aos brasileiros que iria subsidiar essa diminuição com o dinheiro dos impostos dos próprios consumidores, que continuaram a pagar a conta mesmo sem saber. Agora, a presidente Dilma não utilizou rádio, televisão, rede nacional para explicar os aumentos absurdos que estão chegando às nossas casas. Utilizou para fazer demagogia no último domingo. A mesma candidata que afirmava categoricamente que não iria aumentar impostos, reintroduziu a CID, não corrigiu de forma adequada as tabelas do imposto de renda e promove o aumento de impostos por decreto, por medida provisória, colegas vereadores, sem sequer discutir o aumento com a população brasileira. Agora, senhores, os brasileiros vivem um país que passa por uma forte crise econômica. Um país que não cresce, que gasta mais do que arrecada sem fazer investimentos, sem melhorar os serviços públicos e que chega o ano de 2015 sem entrar no século XXI, pois não realizou as reformas modernizantes que deveria ter feito quando havia condições políticas e econômicas. Estamos vendo a inflação verdadeira, a inflação do supermercado, aumentar absurdamente enquanto o governo nos mostra índices que não condizem com a realidade. Nossa moeda está perdendo valor todos os dias, frente ao dólar, o que nos leva a crer que a inflação tende a aumentar ainda mais. Assistimos diariamente o crescimento do desemprego, mas o governo tenta nos fazer acreditar que ele não existe. Vivemos também uma crise de ética em nosso país. Os mensaleiros estão sendo soltos. José Genuíno teve sua pena cancelada com base no indulto de Natal assinado pela presidente Dilma. José Dirceu tem prisão domiciliar, continua comandando um partido que mais parece uma quadrilha. E os brasileiros estão vendo isso tudo, passivamente, das suas casas, aguardando os desdobramentos de um novo escândalo maior, Petrolão, BNDES e assim por diante. Como se tudo isso não bastasse, o governo tem a cara de pau de recalcular o PIB dos anos anteriores para aumentar os índices de crescimento no canetaço, vivendo de mentiras. A sociedade está convencida que o Brasil vai mal, precisa retificar os rumos. Sairá às ruas, o ato mais democrático que já se viu, porque não estão brigando por 20 centavos, não estão se mobilizando por nada grátis. Estão se mobilizando por respeito aos recursos públicos, por moralidade, por dignidade e pelos fins das mentiras que infestam o país e prejudicam a nossa democracia. Senhoras e senhores, talvez eu não seja a pessoa mais apropriada para esse desabafo, mais indicada, pois ainda essa semana eu precisei vir a esta tribuna para pedir que se investigue os membros do Partido Progressista, o meu partido. Mas repito, nós, progressistas caxienses, eu, vereador Guila, não vou transformar bandido em herói. Porém, continuo mantendo a mesma posição. Não tenho compromisso com o erro, só tenho compromisso com a verdade, com a população. Quero conclamar, convidar todos os caxienses que estão indignados como eu, que domingo, vamos às ruas, vamos nos manifestar onde o PT e o PCdoB não podem calar a nossa boca e partido nenhum, nem plenário nenhum pode calar a nossa boca. Por favor, que não tenhamos vergonha de se posicionar, de se manifestar, de serem contra este governo de mentiras, roubo e atraso. Ou então, pagaremos um preço alto pela passagem do PT no governo federal, que busca se perpetuar a qualquer custo. Não somente nós, nossos filhos, nossos netos e todas as futuras gerações que vierem a cuidar do nosso país. Por favor. Nós defendíamos uma tese de que na hora que o povo vota num candidato a deputado ou vereador e depois de um determinado tempo esse vereador não está cumprindo com aquilo que era o programa durante a campanha, que os mesmos eleitores que elegeram a pessoa poderiam destituir a pessoa. Se a gente conseguisse isso, seria a salvação da lavoura nesse país, né? Então, brasileiros, como ele disse no começo da minha fala, que Deus não permita que os brasileiros esqueçam o direito de eleger e destituir, e que a salvação da lavoura é a liberdade de expressão do povo. Concluo aqui pedindo que a Dilma escute. O Lula, como eu fiz, vocês ouvi toda a comunidade, quando ele disse, 2 semanas atrás, a Dilma tem que fazer uma autocrítica, pedir desculpas à população, reconhecer que errou. Quem disse isso? Luiz Inácio Lula da Silva, sinal que as coisas realmente não vão bem.
Senhor presidente, concluo meu pronunciamento, mesmo com a indignação de ter me sido vetado o fato de usar uma camiseta.